Eu guardo com muito carinho na minha memória a cena dos caçadores de lebre, né? O meu pai se juntava com os vizinhos no domingo após a missa e caçava lebre. Então cada um tinha seus cachorros, tinha sua espingarda. Durante a semana, nos intervalos, eu via meu pai lustrando a espingarda, desmontava, passava um óleo, carregava os cartuchos com todo cuidado. Ele tinha todo o aparato, né, para carregar os cartuchos. Então no domingo, depois da missa, eles saíam para caçar a lebre. A lebre é um bicho predador, a lebre estragava muitas plantações, principalmente plantação de soja, né? Então tinha que controlar o número de lebres para que não, digamos assim, não danificasse a lavoura, né? O mundo moderno, Nutella, hoje não vai entender isso, mas amém. Mas existe uma palavra que diz assim, existe uma expressão que diz assim, e era muito usada no começo da renovação carismática católica, tempo do Padre Jonas, né, e os outros que começaram, Eugênio Jorge, aquela galera toda. A frase era a seguinte: o cachorro que viu a lebre não para de correr atrás dela. Eu quero aqui fazer uma analogia entre a lebre e entre Jesus Cristo. Você já vai entender. A lebre, ela é um animal difícil de ser alcançada. Por quê? Era muito comum você ver, a hora que um cachorro via a lebre, começava aquele latido, iau, 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 aquele latido, a lebre então começava a correr do cachorro. Só que a lebre é muito esperta. Quando ela chegava num obstáculo, seja uma pedra, seja uma árvore, ela começava a correr em círculo através daquele objeto e pegava uma direção oposta. Então o cachorro chegava ali, ficava confuso e ficava, né, farejando, até que achava o rastro, e nisso dava tempo para a lebre descansar. Era muito difícil, é muito difícil um cachorro pegar uma lebre, né? O cachorro, mas era um instrumento para denunciar onde estava a lebre, avisar, e então o caçador, né, abatia, né, com tiro. O cachorro que viu a lebre, entenda, Jesus Cristo é aquele que gosta de ser encontrado, alcançado, né? Tem uma passagem que diz, acho que é Eclesiastes 45:15, se não me engano, diz assim: verdadeiramente existe um Deus escondido na tua casa. É preciso que nós encontremos esse Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa rua, no nosso trabalho, no nosso estudo. É preciso que nós encontremos esse Jesus. Jesus gosta de ser encontrado. Jesus se esconde nas aparências de pão e de vinho para ser encontrado. Mas para isso, para que nós não desistamos de correr atrás de Jesus, é preciso que nós tenhamos essa visão, essa experiência, que nós vejamos com o nosso coração Jesus, né? Vamos tentar entender isso através do livro de Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Hoje nós celebramos o dia de Santo André. Santo André foi um dos apóstolos que viu a lebre e jamais parou de correr atrás da lebre, Jesus. Santo André morreu crucificado, né, numa cruz em formato de X, levou 2 dias ali crucificado para morrer e pregando a palavra durante esses 2 dias, né? Versículo 18. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e os seguiram. Aqui diz que Jesus viu os irmãos. Jesus viu não só nessa visão material, mas Jesus viu eles nessa espécie de radiografia da alma. Jesus viu que ali tinha potencial para serem 2 grandes pregadores, grandes apóstolos. E, de fato, o foram. É importante nós vermos nessa palavra também aqui que Jesus chamou aqueles que estavam trabalhando, fazendo alguma coisa. Jesus não chama quem está ocioso? Pode ser que chame, mas como a pessoa está na ociosidade, na preguiça, a pessoa não vai querer sair daquela inércia para segui-lo. Então, deixa para os outros aí, deixa para o outro. Aquele outro precisa mais do que eu, não é assim? Então Jesus chama eles de 2 em 2. É importante notar que eles não conheciam Jesus. Não é que eles caminharam um tempo ali observando o que Jesus fazia, observando os milagres. Eu vou seguir esse cara porque agora eu vou ter pão à vontade, eu não vou mais precisar trabalhar. Não. É interessante notar que até aqui eles não tinham visto Jesus pregar.
Eles não tinham visto milagres de Jesus. Jesus não havia prometido nada para eles, porque Jesus jamais prometeu vida boa para os apóstolos. O mundo nos oferece maravilhas, prazeres, riqueza, nos oferece, mas no fundo não entrega nada. Só entrega a insatisfação, só entrega a decepção, a angústia, a depressão e tantas outras coisas. Né? Então Jesus chamou aqueles que estavam no serviço, na luta. E veja, Jesus chamou de 2 em 2. Chamou aqui, ó, Pedro e André, e chamou depois Tiago e João. Por quê? É lógico que quando nós estamos de 2 em 2, quando um quer desanimar, o outro então é suporte. Mas Jesus chamou principalmente 2 em 2, para que um pudesse exercer a caridade para com o próximo. Porque entenda, se você está na missão e você não tiver caridade para com o próximo, se você for arrogante, se você não perdoar o próximo, me desculpa, você não é digno de ser pescador de homens. Não sou eu que falo. A própria palavra fala isso. Né? A igreja fala isso. É preciso que nós tenhamos essa caridade entre nós. Porque quando nós fazemos o sinal da cruz, nós entendemos que o amor do Pai vem do céu para nós. Mas é preciso que haja o amor também entre nós. Haja a caridade. Suportar no defeito do outro. Suportar, digamos assim, ter paciência com talvez o método que o outro use, né? Talvez a rabugice do outro. Por isso que ele escolheu de 2 em 2. Fique atento. Jesus hoje vai chamar. Se você estiver com as suas redes, consertando redes, se você estiver pescando, ele vai te chamar. Fique atento. Esteja pronto. Deus te abençoe.